Fala galera, muito bom dia. Vamos começar aqui mais um JDR, mais um Jogos do Radar. Convidar vocês, para quem não é assinante ainda aqui do nosso canal, segue a gente aí, ativa sininho, curte, comenta, faz tudo que pode, vai ajudar a gente na manutenção desse canal. Beleza? Vou comentar aqui um pouquinho os jogos de ontem, rápido. O Atlético de Madrid tropeçou pro Levante em casa, não jogou nada no primeiro tempo, entrou com um ataque com Ángel Correa e Matheus Cunha. Simeone demorou a botar o João Félix e o Luizito Soares. Acho, na minha concepção, que poderia ganhar do Lanterna a qualquer momento. Acontece que o Levante foi muito mais perigoso, poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, só foi abrir no segundo tempo. E o abafo do Atlético Madrid ontem não deu resultado. Até comentei com vocês que o mais gols era melhor pegar do que um back Atlético de Madrid por causa da odd do Atlético de Madrid. Acabou que o Atlético de Madrid não conseguiu fazer gol no Lanterna. O Flamengo entrou com um time misto. Falei com vocês que era perigoso essa odd baixa do Flamengo por conta da Supercopa do Brasil domingo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo saiu atrás, mas virou no segundo tempo. Tropeço do Bayern de Munique fora de casa na Áustria. Obviamente não tinha como não trabalhar um over desse jogo do Bayern. Eu comentei com vocês que a zaga do Bayern vinha dando muito espaço para os ataques adversários e o time do Salzburg é muito forte. Então o Salzburg fez 1-0, poderia ter ampliado o placar, perdeu alguns bons contra-ataques, 3-1, 4-4-2 no segundo tempo, e acabou que foi punido, recuando demais as linhas, deixando o Bayern recuperar a segunda bola e tomou o gol de empate. O Liverpool venceu bem a Inter 2-0 no segundo tempo. Eu achei até que o Liverpool jogou melhor o primeiro tempo, mas não conseguiu o resultado. A Inter no segundo tempo teve as melhores chances no começo do segundo tempo, ali perto dos 15 minutos, só que não conseguiu fazer. E como eu comentei no vídeo, a arma do Liverpool, bola parada, ainda mais no canto direito batido pelo Arnold. Acontece que o Liverpool mata o jogo assim, faz os 2 gols nesse quesito. O Grêmio entrou com um time misto contra o União Frederiquense também, mais para o time reserva. Tomou 3-1 muito bem jogado pelo União Frederiquense em casa. O União Frederiquense, que se eu não me engano, venceu o Juventude em casa e venceu o Grêmio agora em casa. O Grêmio fez um gol de pênalti meio inexistente, né? Meio a la Galo. O Palmeiras entrou com o time reserva também, 2-0. Não tive vontade de fazer esse jogo, achei um jogo bem fraco. O Bolívar goleou o Deportivo Lara. Eu comentei para vocês, caso entrasse o primeiro gol do Bolívar, tinha tudo para entrar a goleada, por se tratar de altitude e do desespero do Lara de ir para cima. O Inter empata com o Brasil de Pelotas em casa, mais uma partida fraca do time do Inter, mais uma partida que o time do Inter não vence. Em casa empatou com o Novo Hamburgo e empatou com o Brasil de Pelotas, se eu não me engano, nos últimos jogos do Inter. O Olímpia 2-0 não vi. O Flu, com um time mais ou menos misto, venceu o fraco Nova Iguaçu só de 1-0. Teve um jogador a mais o segundo tempo inteiro. Mais uma vez o Abel repete que é melhor não tomar o empate do que tentar fazer o segundo. E o Corinthians, que eu falei que teria dificuldade contra o São Bernardo, fez um 3-0. No primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu criar grandes oportunidades. São Bernardo se fechou bem. Mas acontece que no segundo tempo conseguiu matar o resultado. Beleza? Vamos para os jogos de hoje, muita coisa hoje, e eu vou tentar filtrar algumas coisas importantes. Vou selecionar aqui todos os jogos da Europa League e depois eu vou comentar um pouquinho eles. Obviamente eu não vou fazer todos. E o da Conference também. Descendo aqui a gente tem Mirassol e Santos, São Paulo e Inter de Limeira. Tem mais para baixo alguma coisa boa? Tem Botafogo e Resende, Vasco e Bangu. Sul não tem os grandes jogando. Minas tem Cruzeiro. E eu acho que é só. Aqui acaba o Brasil, é só. Então vamos lá. Como vocês sabem, quem está comigo já há algum tempo, sabe que quinta-feira em dia de Europa League Conference eu não gosto de trabalhar. Por quê? Aqui, ó, no mesmo horário. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 2h45. E outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos às 17 horas. Impossível ver todos os jogos. Pelo menos na tela eu consigo ver. Já bati recorde de ver 6 jogos ao mesmo tempo. Obviamente a gente não tem todo o foco
nos 6 jogos, mas a gente consegue briefar muita coisa deles e trazer análise para vocês. O problema é que 8 jogos é muito complicado. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro de Dortmund e Rangers. Acho que esse jogo tem tudo para ser bem over. Obviamente o Dortmund está acima do Rangers em níveis, né, na Europa, mas o Rangers é um time que ataca muito bem. Ainda tem o desfalque do Haaland, obviamente perde muito o ataque, mas o Daniel Mallet vem jogando muito bem. O Royce também, o Torgan Hazard, que hoje em dia não é mais irmão do Eden Hazard, agora é o contrário. Vem jogando muito bem também pela seleção da Bélgica e pelo Borussia Dortmund. E aqui no ataque tem Alfredo Morelos, que alguns jogos na Escócia não vinha jogando, acho que por lesão. Acredito uma odd ok para trabalhar um back Dortmund. Como eu comentei, o Dortmund está numa prateleira acima da do Rangers, mas eu prefiro trazer esse jogo para o mercado de gols. A zaga do Dortmund não é tão confiável assim, e o ataque, pelo menos do Rangers, vem sendo bem ofensivo na Europa também. Barcelona e Napoli. Eu tenho uma curiosidade para esse jogo. O Barcelona melhorou muito, obviamente, com a vinda da galera, né? Aubameyang, Traoré, Dani Alves, que não vai jogar porque ficou fora da lista. E o Xavi conseguiu colocar esse time já de volta ali aos 4 primeiros, aos 5 primeiros da La Liga. Pega o Napoli, que está em segundo ou em terceiro no campeonato italiano. Deixa eu confirmar aqui, só para não falar besteira. Série A. Eu vou depois testar outro aplicativo para vocês também, porque eu quero mostrar mais coisas que está aqui pro lado que vocês não conseguem ver, tá? Para ter uma visão inteira. Mas tá aqui, o Napoli está em terceiro com 53 pontos, a 2 pontos do Milan, que assumiu a liderança. Pode ser um jogo para over, mas quero ver como é que vem esse Napoli para enfrentar o Barcelona no primeiro jogo. Não gosto muito de uma formação do Napoli, mas vem com o time bem titular, mas não sei como é que vai ser essa motivação para o Napoli contra o Barcelona na Europa League, sendo que briga diretamente a um título da Itália. Vamos ver, eu quero trazer esse jogo pro ao vivo, não vou trazer muito palpite pra cá não, tá? Vamos fazer esse jogo mais pro ao vivo mesmo. Esse jogo eu vou querer ver, esse jogo vai estar na minha televisão. Ó, o Barcelona nos últimos 5 jogos tem mais de 4 jogos de mais de 2,5. Ao contrário do Napoli, que nos últimos 10 jogos tem 8 menos de 2,5. Então difícil trazer algum parâmetro para cá. Zenit e Bet. O time do Zenit em casa é muito forte. Deu trabalho pro Chelsea no último jogo. Se eu não me engano foi um 3-3. 3-3 dentro de casa pro Chelsea. Que se eu não me engano tirou a primeira colocação do Chelsea. Não? Tirou a primeira colocação do Chelsea. Já tivesse vencido, ia 15 pontos, passava a Juventus. É um time bem cascudo. Deve ter Dzuba, Malcom, Dzuba, Claudinho, Malcom. É um time bem ofensivo. Pega um Bet que faz uma boa campanha, uma excelente campanha no Campeonato Espanhol. Se eu não me engano, está entre os 5 primeiros. Terceiro. Está entre os 5 primeiros. Está em terceiro o Real Bet. Então acho que vai ser um jogo também, tem tudo para ser bem aberto. Dá para tentar trabalhar o mercado de gols aqui. Acredito que não precisa ser um tão espaçado assim, mas eu acho que vai dar para dar leitura tanto no limite do primeiro tempo, como qualquer coisa, trabalhar um mercado de over à frente no começo do segundo tempo, se o jogo no primeiro tempo estiver bem espaçado, tá bom? Sheriff Tiraspol, Sport Braga, eu vou pular, não vou fazer. PSV e Maccabi Tel Aviv. PSV que vem bem na Holanda, segundo ou terceiro da Holanda, acho que é segundo, já liderou o campeonato. PSV segundo a 5 pontos, vinha daquelas 2 derrotas, mas voltou a vencer. Se eu não me engano, o Vitesse, não foi que eu tinha falado pra vocês? Que era com o Vitesse o jogo? Vitesse, meteu 5-0, que eu falei que era pro mercado de gols também. Mas não venho trabalhar como... Dá pra pegar um back, PSV, vamos ver, vou deixar aqui. Vamos ver se vai dar leitura. Fenerbahçe e Slavia Praga, eu vou cancelar. Midtjylland e PAOK,
também. Rapid, Viena e Vitesse também. Vou deixar só os jogos mais importantes. Então, de 8 já temos 4 aqui. 4 já dá para trabalhar. Atalanta e Olympiacos. Atalanta que vem mal no campeonato italiano. Foi eliminado na Copa da Itália para a Fiorentina com 1 a menos, né? 1,40. Acho que a galera já não tem mais tanta confiança de trabalhar a Atalanta. A princípio aqui, o Muriel no ataque. Eu fiz um vídeo falando que tinha um jogador da Atalanta importante que não estava mais jogando, né? Que estava afastado até por conta de depressão, essas coisas. Eu tinha esquecido o jogador, mas era o Ilicic, que é um dos jogadores mais importantes aqui, ó, da Atalanta. Miranchuk fora e Zapata fora são ausências importantes, mas obviamente aquilo que eu falei, a Atalanta está num patamar acima do Olympiacos, tá? Vou deixar aqui para tentar trabalhar alguma coisa da Atalanta. O mercado de gols acho que vai dar para trabalhar também. Mas acredito que muita gente aí não vai ter mais tanta confiança em trabalhar nesse back Atalanta. Queria que o Olympiacos saísse na frente do placar. Desespero da Atalanta para ir para cima. E a gente viu que contra a Fiorentina, a Atalanta, mesmo com 1 a mais, durante 15 ou 20 minutos, não conseguiu pressionar a Fiorentina e tomou o castigo no final. Só para não falar besteira, foi o Fiorentina 2-1 na Copa da Itália, não foi? 3-2 Copa da Itália. Tava 2-2, fez o 2-1, aí sofreu o pênalti, bobo 2-2, e com homem a mais não conseguiu pressionar e tomou 3-2 no último lance. Então, tentar trazer alguma coisa aqui da Atalanta também. Leipzig e Real Sociedad. Trazer esse jogo, obviamente, para o mercado de gols. A equipe do Leipzig também, no campeonato alemão, já não vem fazendo aquelas campanhas de primeiro, segundo e terceiro. Fora de casa vem muito mal o Leipzig na competição. O Leipzig está em quarto a 7 pontos do Leverkusen e a 18 do Bayern de Munique. Obviamente não briga pelo título, mas com o elenco que tem, com o investimento que tem, era para estar ali mais perto do Dortmund e do Bayern de Munique, como vem fazendo, até ficando na frente do Dortmund nos campeonatos anteriores, mas não podia nunca estar 7 pontos atrás do Leverkusen. E isso se diz muito, aqui ó, dentro de casa, está empatado com o Bayern de Munique, o Leipzig está aqui, é empatado com o Bayern de Munique, mas fora de casa, o Leipzig é o 13º, aqui ó, em 10 jogos tem 1 vitória e 4 empates. Dentro de casa é forte, vamos ver se vai se mostrar forte contra a Real Sociedad, que é um time bem ofensivo também no Campeonato Espanhol. Eu venho trazer esse jogo aqui para o mercado de gols. Sevilha e Dinamo Zagreb. Sevilha bem também no Campeonato Espanhol, obviamente numa prateleira acima do Zagreb. O Zagreb que era o time que jogava... O Zagreb que era um time que jogava muito bem no contra-ataque nas competições. Nos jogos do Dinamo no Campeonato Europeu, na Europa League, não foi esse time que se mostrou muito bom de contra-ataque. Vou ficar de olho nesse jogo aqui, eu não vou tirar ele. Acredito que dê para trabalhar um mercado de gols também, mas eu não concordo essa odd baixa do Sevilha 1,45. Ela poderia estar um pouco mais alta ali, perto de 1,60, 1,70. Não vem para trabalhar um back Sevilha, tá? Vamos ver se eu consigo alguma coisa nesse jogo. Porto e Lazio vem trabalhar o mercado de gols nesse jogo. O time do Porto na frente é muito, muito forte. A Lazio, confirmando Ciro Immobile e Felipe Anderson, é um time de transição muito rápida também, de contra-ataque muito bom. Vem deixar aqui para trabalhar esse jogo no mercado de gols. Marseille e Karabag. Odd ok, 1,30 para o Marseille. Entrar com o time titular. Milik, Payet. Cadê o Gerson? Gerson aqui. Guendouzi. Dá para trabalhar um back Marseille nesse jogo, vou deixar aqui marcado. Celtic e Bodoglin. Quem gosta de submundo, é um cardápio cheio esse jogo aqui para o mercado de gols. O Bodoglin que deu uma sapatada na Roma. Acho que foi 6-0, 6-1 o jogo contra a Roma. É um time muito bom. Quem gosta de ver esse time na Noruega se faz. E o Celtic no Campeonato Espanhol também, junto com o Rangers, domina. Então são times para mim que estão na mesma prateleira. Não concordo com essa odd baixa de 1,44 do Celtic. E eu vejo o jogo para trabalhar um mercado de gols. Leicester e Rangers da Noruega. A gente fez esse jogo da Conference League do Rangers algumas vezes. Foi time
em que deu bastante alavancagem pra gente, sempre quando estava atrás do placar, conseguia fazer recuperação, e quando às vezes estava na frente do placar com uma odd bem baixa, o time cedia muito espaço, o time adversário ia lá e empatava, até virava e depois buscava a recuperação. Não sei se concorda com essa odd baixa em 25 do Leicester, obviamente é bem favorito para vencer a partida, mas acho uma cotação muito baixa para a gente se prender até o final, tá? Quem tem, sei lá, Betfair, acho que dá para trabalhar esse back 1 a 1 em 25 em algumas situações, me pode tirar se o Leicester abrir o placar. Acho um jogo complicado aqui, se tratando de primeiro jogo, acho que o Rangers não vai se expor tanto assim na Inglaterra, então esse jogo aqui eu não vou ficar de olho não, vou tirar. E outro jogo também, Sparta Praga com Partizan, também vou ficar de fora, vou tirar. Então de 16 jogos, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver, acho que dá para trabalhar. 4, 2 e 45, 6 a 17 horas, dá para trabalhar. Vamos lá, Botafogo e Resende. Botafogo, um dos líderes da competição. Se ganhar, vai a 16, fica 2 pontos atrás do Flu. E o Resende, um dos piores times. Resende, 5 jogos, tem 2 gols feitos e 3 tomados. Botafogo, uma média de 2 por jogo. Jogando em casa no Engenhão, odd 1,44. Vou concordar com essa odd do Botafogo. Botafogo vem bem. O time vem bem embalado. Só perdeu pro Fluminense, né? Venceu o Vasco, perdeu pro Fluminense. O Botafogo empatou com quem? Boa Vista no primeiro jogo. Mas vem, 2x0 Bangu, 4x2 Madureira. Perdendo o jogo 2x0 em casa, virou para 4x2. A gente conseguiu uma boa alavancagem aqui. 2x0 contra o Nova Iguaçu. Aí perdeu pro Fluminense, onde o Fluminense jogou muito melhor que o Botafogo. O Botafogo fez 1x0. Eu consegui analisar a odd do Botafogo e o Fluminense com empate. O Fluminense com empate vinha caindo bastante quando foi começar o segundo tempo. A pressão do Flu foi muito grande e virou rápido no segundo tempo e venceu o Vasco de 1x0. Eu venho para tentar trabalhar aqui alguma coisa em back Botafogo, tá? Mirassol e Santos. A equipe do Santos, que eu sempre digo, não me convence com o Carille. Eu acho que joga muito na conta do chá. O Mirassol no grupo, vamos trazer aqui, grupo C, O Mirassol é o último do grupo, mas tem uma pontuação nem tão baixa. Aqui, tá à frente até do Santo André, até mesmo a pontuação do Santos, o Mirassol. O problema é que o grupo do Mirassol é um grupo que pontua bem. Acho complicado esse jogo pro Santos. Acho complicado. Cuidado quem vier fazer esse jogo aqui. Vou tentar, obviamente, trabalhar. Vou ficar vendo mais o jogo do Botafogo, mas com 2 jogos aqui vai dar para trabalhar. Mas cuidado com esse back Santos aqui, pela força. Acho que o time do Santos ainda não é bem treinado pelo Carille. Cruzeiro e Uberlândia. Cruzeiro também, um dos líderes da competição. Se vencer, se empatar, fica com 7, 12. Se vencer, assume a posição do Atlético Mineiro na liderança. E o Uberlândia, um dos últimos colocados também. Acredito numa vitória do Cruzeiro. Odd 1,36 para o Cruzeiro. Não sei se está muito baixa, não. Acho que está um pouco baixa. Poderia estar um pouco maior. Mas o Cruzeiro vem bem na competição. Tem um elenco, obviamente, muito melhor que o Uberlândia. Dá para ficar de olho aqui. O Cruzeiro, que alguns jogos definiu no final. Então, se o Cruzeiro for empatando assim até o final do jogo, acho que dá para botar uma moeda a mais no limite ou na vitória do Cruzeiro, tá? Aqui não tem escalação ainda, tem que ver se o Edu joga. O Edu que veio do Brusque, se eu não me engano. Acho que foi do Brusque, o Edu. Foi um dos artilheiros da Série B. Edu foi pro Cruzeiro. Muito bom jogador. E nos últimos jogos, Vasco e Bangu. O Vasco, que vem de derrota pro Botafogo. É um time bem ofensivo, o Vasco. Vem fazendo gol em praticamente todos os jogos, só não fez gol contra o Botafogo. Pega um Bangu que tem uma vitória e 2 derrotas. Fora de casa, o Bangu venceu e tem 2 derrotas. Dentro de casa, o Vasco tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Vamos ver os jogos do Vasco aqui. O Vasco venceu o Volta Redonda fora de casa 4x2. Empatou com o Boa Vista jogando muito mal, 1x1. Venceu o Nova Iguaçu 3x2. Tava vencendo o jogo de 3x0. Foi aquele jogo que a gente botou o Vasco podendo ganhar por 1, tendo que ganhar pelo menos 1. O Vasco fez 3x0. Eu dei o alerta lá pra galera dar cash out. Teve galera que não deu. O Nova Iguaçu foi fazer o gol aos 83 e foi fazer o gol aos 92. Venceu o Madureira 3x1.
venceu a Portuguesa 1-0 e perdeu em casa. Esse jogo foi em São Januário? Não sei se esse jogo foi em São Januário, não. Não lembro. É porque eu não vi esse jogo. Confesso que eu não vi muito esse jogo, não. Aqui tá com São Januário. Comenta aí se esse jogo foi em São Januário ou foi no Engenhão. Pode ter sido em São Januário, né? Mais uma vez o Vasco perde em São Januário do Botafogo. Teve aquele 4-0 na Série B, se eu não me engano, né? Dá pra trabalhar um back Vasco em 36, mas eu prefiro trabalhar o mercado de gols. A equipe do Vasco é uma equipe bem ofensiva e toma gol, né? Em quase todos os jogos. E no último jogo, São Paulo e Inter de Limeira. A Inter de Limeira é um dos piores times da competição, tem 6 pontos, só tem mais que o Novo Horizontino. É isso, só tem mais que o Novo Horizontino. Caem os dois primeiros, os dois últimos do Campeonato Paulista. Então a Inter de Limeira tá perigando. Pega o São Paulo, que não é líder do grupo, né? O líder é o São Bernardo, que perdeu ontem pro Corinthians. Mesmo com a vitória, não assume a liderança, mas tem tudo para vencer a equipe da Inter de Limeira. Espero que os Tricas deem resultado pra gente. Às vezes está sendo difícil pegar jogo do São Paulo em casa, né? São Paulo não vem convencendo em casa. Ó, São Paulo empatou com o Ituano em casa e venceu o Santo André apenas por 1-0. Beleza? Esses são os jogos de hoje, muita coisa. Tentei passar aqui a análise para vocês um pouco resumida, muita coisa para a gente acompanhar no dia de hoje. Quem for querer fazer todos esses jogos, cuidado, tenha gestão. Isso aqui é uma análise pré dos jogos. Obviamente o ao vivo vai dar pra gente uma leitura muito melhor. E com tanto jogo assim simultâneo ao mesmo tempo, fica difícil para vocês terem uma análise melhor do jogo. Então busca aí 2, 3 jogos, tenta focar nesses jogos. Não fique só por gráfico, só por estatística. Tenta ver o jogo. Tenta ver se a análise antes está batendo com o que está mostrando ao vivo. Ou se for diferente, não fica preso à posição. Né? Só porque a gente veio aqui falar que o Atlético de Madrid era bem favorito, que obviamente a gente não ia fazer um back Atlético de Madrid, vendo o que estava acontecendo no jogo. Tá bom? Então é isso. Boa quinta a todos e boa sorte. Valeu!